Olá, vamos compartilhar a palavra de Deus. Hoje eu quero te dizer que Deus faz justiça. Ele viu, Ele ouviu e Ele vai defender a causa dos seus escolhidos. A palavra do Senhor em Lucas 18, verso 7 diz assim: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Então, eu quero te dizer hoje que Deus, Ele é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça. E se tem uma coisa que Deus detesta, é injustiça. E Ele viu a injustiça que fizeram contra você. Ele viu aquela história mal contada. Ele ouviu coisas mentirosas ao seu respeito. Ele viu quando se levantaram contra a sua vida, falando coisas, fazendo injustiça contra você. E ainda que pareça demorar, mas a justiça de Deus, ela não falha, ela chega. E nós devemos clamar sim por justiça, para que Deus, Ele se levante ao nosso favor. Ele se levanta, a palavra do Senhor diz que Ele faz justiça aos seus escolhidos, ou seja, os servos do Senhor. Os servos do Senhor, os escolhidos do Senhor, Ele se levanta, Ele faz justiça, Ele defende, Ele é a sua defesa. Olha só, você não precisará se defender, você não vai precisar provar nada para ninguém, você não vai precisar nem se justificar, porque o justo não se justifica. Deixa que o seu defensor, Ele é o seu defensor, Ele é o seu advogado e Ele sairá à sua defesa. Ele viu quando você saiu de certos lugares, entristecido, chorando, porque inventaram mentiras ao seu respeito, tentaram manchar o seu nome. E é tão difícil, né? Quando a gente sabe que é mentira, uma história mal colocada. A gente sabe que é difícil a gente suportar tudo isso calado. Mas você suportou calada porque você disse: Deus é o meu defensor, Ele é o meu protetor e Ele fará justiça. Sabe, nós devemos orar pedindo para Deus: Senhor, se levanta a minha defesa. Senhor, venha e faça justiça. O Senhor sabe da verdadeira história. Fica ao meu favor, Senhor. E pode ter certeza, se você é escolhido de Deus, se você é servo de Deus e você está correto, Deus, Ele vai fazer justiça. A palavra do Senhor em Romanos 12, 19 diz assim, ó: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Olha só o que a palavra de Deus diz: minha é a vingança e eu retribuirei. Então, não se vingue. Não dê o pago, não pague da mesma moeda, não retribua o mal que fizeram contra você, não se levante para fazer o que fizeram, o que semearam de maldade na sua vida. Ore pedindo para Deus fazer justiça e deixa na mão de Deus. Sabe por quê? Porque a vingança é Ele. Ele diz aqui: minha é a vingança e eu retribuirei. Deixa Deus retribuir a cada um segundo as suas ações. Deixa Deus dar o pago, né, a cada um pelas suas ações. Então eu quero te dizer hoje que Deus viu as lágrimas, Deus viu aquela história mal contada, Deus viu as fofocas que fizeram contra o seu nome, tentaram manchar o seu nome, fizeram injustiça contra a sua vida, mas Deus se levanta para fazer justiça. Sabe, eu estou gravando essa palavra e estou toda arrepiada, sabe? Porque há um Deus no céu, que Ele ouve todas as coisas e Ele vê, nada passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. E Ele viu quando você se calou, mesmo você estando certa, e Ele fará justiça na sua vida. Aqueles que se levantaram contra a sua vida sem causa, para te perseguir, para falar mal de você, para inventar história, fofoca, boatos ao seu nome, tentaram destruir a sua reputação. Ei, fica calmo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vai fazer justiça. Deus, Ele é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça. Nós não devemos desejar o mal, nem retribuir, nem se vingar, mas nós devemos clamar e pedir justiça para que Deus seja o nosso defensor, para que Ele nos livre dos malfeitores, para que Ele nos livre das línguas mentirosas,
para que Ele nos livre daqueles que nos perseguem e se levantam contra a nossa vida. Amém? Mas você não se levante para se vingar. Não deseje, não pague com a mesma moeda. Ore e deixe na mão de Deus e descanse, porque há um Deus no céu que está vendo todas as coisas e Ele detesta. Deus, Ele não tolera injustiça. Amém? Ele é o justo juiz e Ele vai se levantar para defender a sua causa. Ele vai se levantar para te livrar, para te defender dos malfeitores. Ele sairá à sua defesa. Apenas descanse, ore, confie e deixa na mão de Deus. Ele fará justiça sobre a sua vida, sobre a sua causa. Amém? Deus te abençoe.